O São Paulo passa por um momento de incerteza, um momento de turbulência. O técnico Luiz Beldia foi mandado embora nessa semana, pediu demissão, no caso. E técnico Hernan Crespo fechado com o clube, falta o anúncio oficial, mas já teve até pode cravar do nosso querido Gabriel Sá. E aí a primeira pergunta que eu quero passar para você, Fu, é o que muda taticamente com essa saída do Zubeldia? Como você enxerga que essa saída do Zubeldia pode ser, pode afetar o jogo do São Paulo e também com categoria de base? Porque muita gente reclamava dessa falta de oportunidades. Essa temporada tiveram mais oportunidades para a molecada, Matheus Alves jogando bastante, Lucas Ferreira quase se consolidando como um titular da equipe, Luca tendo muitas oportunidades. Na minha opinião, ainda falta oportunidades para, por exemplo, Rian Francisco, próprio Mike, que fez uma copinha muito boa. Mas, enfim, queria que você passasse essa sua visão e também sua análise sobre essa demissão do técnico Luiz Beldia. Era a favor? Era contra? Queria que você comentasse esse panorama geral. Bom, eu não gostava muito do trabalho do Luiz Beldia como um todo, né? Eu acho que a demissão ela era iminente no São Paulo nesse momento, porque eu não gostava do jeito como o time jogava, não gostei de como ele gerenciou a carga dos atletas profissionais, não gostei da gestão em relação às chances, né, as oportunidades para os garotos da base, mas como eu falei já, eu acho que o São Paulo tem problemas maiores que resultam no desempenho do time em campo, maiores do que o próprio nome do treinador. Agora, um ponto que é importante é a base vinha nesses últimos tempos replicando em vários momentos o jeito de jogar do time principal. Então tinha a dobra de laterais, era um esquema muito parecido com o esquema que o Zubeldia vinha fazendo no time principal. E agora, com a saída do Zubeldia, provavelmente esse tipo de trabalho não vai acontecer mais, vai mudar e aí vai, de repente, buscar um time mais parecido com o que o Crespo joga. Eu não sei, a gente vai descobrir mais para frente. Eu não sou necessariamente contra você espelhar o time principal no time sub-20. Eu acho até pro time sub-20 especificamente interessante, porque você está lidando com jogadores que em questão de 6 meses, um ano, até menos, podem estar no time principal. E aí eles precisam cumprir funções muito específicas do time principal. Eu sou contra quando você é um time como o São Paulo, que o treinador de hoje não é o treinador de amanhã. Aí fica difícil, porque é difícil você monta um time pro Rogério, aí uns 8 meses depois não é mais o Rogério, é o Dorival, aí depois não é o Dorival, é o Zubeldia, é o Carpini, é não sei quem. Então, como é que você monta um time espelhando o time principal se o treinador do time principal é uma incógnita e o jeito como joga o time principal também é, porque vai ter que trabalhar de acordo com muitos situacionais, né? Com situações devido à perda de jogadores para o time principal, que acontece muito, mau planejamento de elenco, e, claro, a situação também na tabela dos campeonatos. Então, acho que é difícil você fazer isso em um clube como o São Paulo atualmente. Eu não sou totalmente contra, mas eu acho que num clube como o São Paulo é muito difícil de ser aplicado. Vamos ver como é que o Crespo vai lidar com isso nessa sua nova passagem pelo Tricolor, assim que ele for anunciado pelo São Paulo como novo treinador da equipe. Agora, taticamente falando, o Sub-20 vai mudar com a saída do Zubeldia, porque vai encerrar esse ciclo de replicar o futebol do Zubeldia no time Sub-20. E aí eu queria que você comentasse um pouco, a gente já viu um pouco sobre Hernan Crespo, né? A gente já viu como, até no próprio São Paulo, acompanhando de fora ali o seu trabalho no Emirado dos Árabes, o Al Ain, que inclusive encerrou a sequência invicta do Al Hilal de Jorge Jesus, ganhou a Liga dos Campeões da Ásia. Foi um trabalho bom que ele fez no Emirado dos Árabes, fez aquela forra, o famoso pé de meia, agora retorna ao São Paulo. No Tricolor, a gente já viu ele atuando num 3-5-2, 4-4-2. Queria saber como você enxerga que o estilo de jogo do Crespo pode ser aplicado na base com as peças que a categoria de base do São Paulo tem hoje, com as peças que Cotia tem hoje. Você acha que o que mais casa com com as características que o São Paulo tem nas categorias de base é um 3-5-2? É um 4-4-2? Queria ouvir um pouquinho de você. Olha, acho que depende muito, né? Depende muito do que o São Paulo visualiza em relação a replicar de fato o time do Crespo. Depende do que o Crespo vai ter que fazer. A gente passou por isso na outra passagem do Crespo, né? A gente, em 2021, né, há 4 anos, o Crespo teve mais sucesso sendo reativo do que propondo o jogo, que é uma coisa que ele gosta de fazer, né? A gente sabe que ele gosta desse jogo de posse, né, de propor o jogo, mas não foi isso que fez ele ter sucesso no São Paulo. Os melhores momentos do São Paulo com ele foram de times reativos, né? Times
trabalhando com menos posse de bola, com mais ligação direta, com muita verticalidade. Foi assim, por exemplo, né, como esquecer aquele jogo no Marquinhos e do Rigoni, né? Então, trabalhando sempre com jogadores de muita velocidade à frente, isso foi um ponto muito importante do jogo dele. Então, talvez a gente tenha um crescimento de alguns jogadores de velocidade na base agora com essa mudança, né? De repente o TT começa a ter um pouquinho mais de espaço para esse time sub-20, é um jogador bem interessante que tem essas características, né? De repente a gente pode ver alguns jogadores do sub-17 subindo para jogar nessa função futuramente, né? A gente pode ter um trabalho dos alas mais avançados. Qualquer que for que seja o sentido, se quiser buscar um 3-5-2 e trabalhar de repente, talvez não com o Ângelo, porque ele foi vendido ao São Paulo, não sei o que vai fazer com essa situação, continuar trabalhando ele ou deixar ele sair, enfim, não sei o que o São Paulo pretende fazer, mas a gente pode ter o Igor Felisberto trabalhando mais à frente também, o próprio Nicolas pode trabalhar mais à frente, você pode montar uma linha de 3 na zaga, às vezes com o Isaac, né, fazendo essa linha de 3 da zaga do São Paulo para ajudar a construir essa defesa, fazendo de repente um cabeça de área, não sei se de repente o Igão pode participar mais do jogo também, enfim, tem o Osório também que pode fazer esse lado pelo lado esquerdo do time, então tem alguns nomes interessantes para a gente tentar montar isso aí. Eu não sei exatamente como a base vai reagir à contratação do Crespo, isso vai passar muito pela orientação que ele mesmo vai deixar para a Cotia nessa sua nova passagem. Perfeito, perfeito. E eu queria também, falando sobre Hernan Crespo, eu queria que você comentasse, você acha que com o Crespo os atletas podem ter mais oportunidades, podem vir a pintar mais jogadores da base nesse elenco profissional, nesse time profissional de São Paulo? Eu acho que sim, né? Acho que é impossível ter menos chance do que teve com o Zubeldia, porque um treinador que fala explicitamente que não gosta de jogadores jovens para certas posições, eu acho que ele deixa muito claro qual que é o viés dele em relação às categorias de base, né? E o uso acaba tendo somente quando você chega no limite, que foi o que aconteceu. E infelizmente a gente chegou no limite físico dos melhores jogadores do elenco do São Paulo pelo excesso de uso, pelo mau gerenciamento de carga sobre esses jogadores. E aí, quando chegou nesse limite, ele foi obrigado a usar, porque não tinha outros jogadores. O São Paulo não tem dinheiro para comprar outro jogador. Então, ele acabou sendo obrigado a usar. O Crespo, aí já teve uma passagem que ele potencializou alguns jogadores da base, né? O Marquinhos talvez tenha sido o principal dele, só que foi vendido muito rápido pelo São Paulo naquele período. Então, eu acredito que sim. Acredito que alguns jogadores possam ser potencializados. Eu fico na torcida para que isso aconteça, porque acho que essa era a maior crítica em relação ao trabalho do Zubeldia. E quem sabe alguns meninos que já subiram, né, de repente possam agora realmente ter oportunidade, né? Ele falou várias vezes que não gostava de um meia defensivo que fosse da base, né? O Hugo talvez fosse o que ele mais gostava, mas o Hugo rompeu o LCA, só vai voltar na próxima temporada. Então, tem muitos jogadores aí que de repente podem funcionar, até jogadores que já estão meio que descartados, né? Caso de repente do Luan, do Lisiero, né? São jogadores que o Lisiero está no último mês de contrato, né? Então, não sei como é que vai ficar a situação contratual do Igor Lisiero. Mas o Luan, que é um jogador que, infelizmente, para ele, e isso é uma coincidência terrível, né? Mas no dia que o Crespo estava sendo demitido na Barra Funda, o Rogério estava treinando no mesmo momento o time principal no Morumbi, na época ainda Morumbi, e foi nesse treinamento que o Luan sentiu a lesão. Foi ali que começou o movimento lesivo, né? Esse período lesivo do Luan, e desde então ele nunca mais retomou o nível de futebol que ele apresentou com o Crespo. Quem sabe, com a volta do Crespo, talvez um aconselhamento, um tratamento com um pouquinho mais de cuidado em cima do Luan, ele consiga recuperar um jogador que tem qualidade, né? Que poderia ajudar o São Paulo, principalmente nessa questão do meio mais defensivo. E, claro, olhar para os jogadores de meio defensivo e de zaga do São Paulo nas categorias de base, algo que o Zubeldia falou mais de uma vez que ele não gosta, né? Ele não gosta de ter jogadores jovens nessas posições. Quem sabe, com o Crespo, eles voltem a ter oportunidade. Tem aí, de repente, um horizonte para o Igão, por exemplo, para ele aparecer mais nesse time principal, para o Mike aparecer mais também, de repente, o Igor Felisberto ter mais chances, jogadores de posições que o próprio Zubeldia falou que não gostava que fossem jovens.